Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso espaço de bate-papo. Toda semana, você já sabe, temos uma entrevista nova para você e já vai curtindo, compartilhando, vai ativando o sininho aqui para que você possa receber a notificação toda vez que chegar um vídeo novo. E vai acessar também, vai lá nas redes sociais do site agazeta.net, nós estamos no Instagram, no Twitter, também estamos no Facebook, e você pode acessar o nosso site sempre que quiser ficar bem informado no www.agazeta.net. Combinado assim? Dá aquele joinha aí pra gente, tá bom? Olha só. Hoje nós vamos conversar com Álvaro Maciel, ele que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Acre. Nós vamos falar especificamente hoje sobre as questões aeroportuárias. Recentemente, duas brasileiras, elas foram presas, acusadas de tráfico de drogas, presas na Alemanha, e isso aí trouxe um alerta com relação ao cuidado que a pessoa precisa ter nesses ambientes, né? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar com o Dr. Álvaro Maciel. Muito obrigada pela sua vinda aqui, Dr. Álvaro. Obrigado, Crisne, eu que agradeço. Dr. Álvaro, vamos começar falando especificamente sobre esse caso, né? Diante do caso dessa bagagem extraviada dessas duas brasileiras, né? Ou melhor dizendo, de casos de bagagens extraviadas, o consumidor, o cliente de uma empresa aérea, ele tem sim os seus direitos reservados, apesar de repente, a empresa dizer que não tem obrigação com algumas coisas, não é isso, doutor? Com certeza, Crisne, o consumidor tem todos os seus direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor, né? No caso de uma bagagem extraviada, o que o cliente ele precisa fazer? Então, Crisne, no caso de ter uma bagagem extraviada, que é quando você chega ao seu local de destino e não encontra a sua mala, né? O primeiro passo que o cliente deve fazer é formalizar uma reclamação junto ao balcão da companhia aérea. Eles têm lá um formulário, né, de bagagem extraviada, e o passageiro vai ter que preencher esse formulário. Inclusive, eu já digo de antemão que o consumidor não jogue fora o recibo da mala que entrega na hora do check-in, que é quando vai despachar a mala, porque aquele adesivozinho ele é obrigatório na hora que você vai fazer a sua reclamação perante a companhia aérea, né? Ademais, é muito interessante também o consumidor formalizar uma reclamação junto à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Ou seja, faz o reclame para a empresa e também e para a a ANAC. ANAC. Isso, de preferência antes de sair do aeroporto, né? Em que pese existir um prazo aí de 5, 7 dias para que o consumidor possa efetuar essas reclamações, a orientação, o indicado é que ele faça na mesma hora ainda no aeroporto, certo? Outra dica para o consumidor é que ele pode também, e deve, esse pode é um deve, fazer também um boletim de ocorrência em alguma delegacia, mesmo que esse boletim de ocorrência seja numa delegacia virtual, né? Porque até o momento você, apesar do extravio, às vezes a troca, você não sabe se sua mala foi retirada alguma coisa dali de dentro. Você não sabe se houve um furto, né? Então, se houve um furto de algum objeto seu na mala, também é indicado fazer o boletim de ocorrência, mesmo após ter reclamado no balcão da companhia aérea e também na ANAC. É um momento de muito constrangimento, né, para o consumidor, o cliente, porque ali na mala ele leva muitos objetos pessoais, lembranças às vezes, né, e aí o direito do consumidor garante que ele precisa ter os seus pertences devolvidos, né? Isso, com certeza. Inclusive, caso o consumidor for em alguma viagem um pouco mais especial e leve algum objeto de valor que seja um valor um pouco mais estimado, um valor às vezes sentimental, ou mesmo um objeto de alto valor, ele tem que declarar esse objeto e o valor no momento que ele despacha essa mala, né? Porque posteriormente não se tem como adivinhar que ali dentro tinha algo de grande valor, né? E na hora, esse formulário também encontra-se disponível no balcão das companhias aéreas, que o consumidor pode descrever qual é o objeto e o valor no momento de despachar a bagagem. No momento do embarque, né, doutor? Isso.
Certo. Com relação a esse caso das brasileiras, né, que elas tiveram a mala trocada, como é que o cliente, o consumidor, ele pode se precaver de uma situação dessa? Então, Cristina, nesse caso, o consumidor pode fazer inúmeras coisas para poder garantir e, quando chegar ao local de destino, caso aconteça o que aconteceu, demonstrar que essa bagagem não era efetivamente a que ele despachou, né? Por exemplo, hoje em dia existem tipo uma roupa de mala que você coloca na Sim, sua sim, mala, sim. né? Existe também, muitas vezes a gente chega na esteira e vê aquelas malas um pouco, não de cores não tão comuns, né? Tipo um verde Malas cama. coloridas. Ou Isso, seja, o ideal é personalizar a tua bagagem. com certeza. Quanto mais diferente ela for, fica melhor. Inclusive, no caso das brasileiras, a mala delas tinha cor branca, né? Então tem pessoas que pegam um pincel e escrevem o nome na mala, outras colocam adesivos, Ah, não, mas chaveiros. minha mala é uma mala diferente. Minha mala era uma mala branca. Aí a Exatamente. pessoa, o consumidor já tem como se resguardar de dizer que aquela mala não Não é a teve. dele, exatamente. Às vezes um simples adesivo já diferenciaria, né? A mala, no caso delas, com original e a mala que foi colocada com drogas. Uhum. No caso dessas brasileiras, doutor, elas estão com um advogado, né, de defesa, e elas podem processar a companhia aérea diante desse caso? Com certeza. Inclusive, eu já até li notícias de que a advogada, depois que eles chegaram ao Brasil, que eles vão tomar a advogada vai tomar todas as medidas judiciais cabíveis, né? Vai ingressar. Acredito que não só requerendo o dano material da bagagem extraviada, com o valor do dano material, como também o dano moral, porque o abalo psicológico que elas sofreram foi enorme, né? Não tem nem como querer quantificar. Você ser preso de forma errada por uma prática de terceiros, fazer você ficar numa cela. Elas relataram que tinham inclusive fezes nas paredes, né, onde elas ficaram. Foi uma situação extremamente constrangedora, você perder o seu maior bem, né, fora a vida, que é a sua liberdade. Realmente foi um caso bem complicado e elas realmente saíram ali daquela situação realmente muito constrangidas. Agora, doutor Álvaro, com relação não a falar mais sobre bagagens, mas a passagens aéreas, a gente vê aí muitas pessoas comprando passagens promocionais, é uma saída para o cliente poder realizar a viagem dos sonhos e tudo. Só que às vezes a passagem não é aquilo que o cliente imaginou, né? E mesmo as empresas colocando ali nas entrelinhas, às vezes não é bem aquilo que o cliente desejava, né? É possível nós termos um reembolso de valor de passagens? Com certeza, Cris. Inclusive, existe essa diferença de tarifação já pelas empresas, né? Inclusive, as tarifas promocionais, você não vai reaver todo o seu valor, né? Mas, no mínimo, uma parte ele deve ser reembolsado pela companhia aérea, né? Não só pela companhia aérea, mas também pelos agentes de viagem, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor, ele, na cadeia, vem todo mundo, não só o fornecedor do serviço, mas aquele também que vendeu, todo mundo, o fabricante, o produtor, o revendedor, o lojista, todos eles respondem por todos os danos causados ao consumidor, né? Até fugindo um pouco da empresa aérea, por exemplo, você chega numa loja e compra um produto de uma marca. Você pode processar somente a loja, somente a marca, os dois, né? Então, vai da escolha do consumidor. No caso das passagens, eles devem sim reembolsar alguma parte, né? Mesmo que seja em tarifa promocional. Uhum. O cliente tem que ficar atento àquelas entrelinhas lá do contrato na hora de comprar a passagem, Com doutor Álvaro? certeza, é uma coisa que eu digo para todo mundo. Leiam o que vocês estão assinando, tirem suas dúvidas. Inclusive, a publicidade enganosa, ela é proibida, né, pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes a gente vê lá aqueles asteriscos que vêm com letras minúsculas. Leiam essas letras minúsculas, olhem num todo o que está escrito, o que estão te oferecendo, né? Porque depois, infelizmente, você pode ter problema. Uhum. Doutor Álvaro, agora outra questão. Geralmente uma pessoa vai ver aquela publicidade de um valor bom de uma passagem aérea,
vou comprar. Aí a pessoa pensa melhor depois, mas não vai caber no meu orçamento. Ela pode voltar atrás dessa compra? Com certeza, Cris, né? Ela pode voltar atrás. Inclusive, isso chama-se direito de arrependimento, né? Direito de arrependimento. Isso. Olha, tem um nome específico, então. Sim. As compras que são feitas fora do estabelecimento físico, né? Que são feitas pela internet, por telefone, o consumidor tem o direito de se arrepender, né? Todas as compras? Todas as compras. Se eu for comprar um sapato pela internet, um objeto de decoração? Sim. No caso, esses objetos pela internet são de 7 dias que você tem um direito de arrependimento após a chegada do bem. No caso de passagens aéreas é um pouco diferente. Esse prazo ele torna-se apenas de 24 horas, certo? Então, o que acontece? Você comprou uma passagem aérea ali, parcelou, viu que vai apertar, não vai dar, você pode pedir o cancelamento dentro do prazo de 24 horas e a companhia aérea é obrigada a fazer o cancelamento e devolver integralmente o seu dinheiro. Inclusive, hoje existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional que tenta tornar esse prazo para 7 dias antes da viagem, né? Então, eu não acredito se passa ou se não passa, né? Mas existe esse projeto, né? Com o intuito de proteger o consumidor, porque muitas vezes você programa uma viagem muito tempo antes e quando chega quase próxima viagem, você pode ter um problema de não conseguir embarcar. Pode acontecer um problema familiar, pode acontecer, né, um problema de saúde, profissional. Então, por esses motivos, eles estão querendo criar essa limitação de 7 dias ou 24 horas antes do embarque, você poder cancelar e receber de volta todos os valores pagos pelas passagens aéreas. Doutor Álvaro, tem acontecido muito aqui no nosso estado cancelamento de voos sem aviso prévio, né, para os passageiros. O passageiro sai de casa com a certeza que vai embarcar naquele horário e quando ele chega aqui no aeroporto, por exemplo, aqui em Rio Branco, no Acre, descobre que o voo dele foi cancelado ou que vai demorar muito para chegar. Diante de casos como esse, o que é que o consumidor pode fazer? Bom, diante desses casos, o consumidor ele tem um direito, caso a companhia aérea consiga, de realocar no próximo voo de saída, né? Caso isso não seja possível ou o consumidor também não deseje, ele pode requerer o reembolso dos valores pagos de forma integralmente, né? Então, o que acontece? Para isso é preciso contactar um advogado ou eu posso fazer isso direto na Pode fazer isso empresa? Direto no balcão da companhia aérea. Geralmente, eles tentam de imediato realocar no próximo voo, né, de saída. Eles disponibilizam voucher para que o consumidor possa ter o seu crédito e poder viajar em outra data, né? Como o consumidor também tem o direito de remarcar para outra data sem nenhum acréscimo do valor já pago, né? Então, inclusive, por exemplo, se o consumidor sair daqui de Rio Branco, chegar, por exemplo, em Brasília, onde ele vai fazer a sua conexão, e em Brasília não tiver vaga, né, para ele poder continuar, ele também tem direito de exigir os mesmos direitos. Não importa se ele chegou até em Brasília, querer descontar parte porque ele chegou em Brasília. Inclusive, nos atrasos de voo, se o voo atrasar mais de 1 hora, a empresa aérea tem que disponibilizar internet e telefone para que o consumidor possa entrar em contato e se comunicar com seus familiares, né? Acima de 2 horas, eles são obrigados a fornecer lanches, né? Pode ser também através de voucher, esses lanches. E acima de 4 horas, o consumidor pode, inclusive, requerer uma hospedagem, né, com todos os custos pela companhia aérea. Tanto para ele ir ao hotel, como voltar, a companhia aérea tem que arcar com esses custos. Doutor Álvaro, nós já estamos concluindo aqui o nosso bate-papo. Qual é a orientação, uma outra dica que o senhor pode deixar para quem está acompanhando a nossa entrevista, para que não tenha dor de cabeça com bagagem, com passagem aérea, com companhia aérea, que vira e mexe, esse povo dá uma dor de cabeça, né? Para os clientes dá uma dor de cabeça. Qual é a orientação que o senhor, como advogado de defesa do consumidor, traz para evitar dor de cabeças em viagens aéreas? Bom, primeiramente, eu acho que o consumidor ter sua programação, que realmente vá cumprir a programação, viajar realmente no período que ele tenha disponibilidade. Em relação à bagagem,
eu aconselho que o consumidor coloque um adesivo na sua mala, personalize sua mala. Identificar o máximo possível a mala, O né? máximo possível, com cadeados, comprar uma mala diferente, com uma cor diferente, com uma estampa diferente. Tudo isso vai diferenciar, tirar mesmo uma foto na hora que pesou a mala, do peso da mala. Olha, isso é uma boa dica, tirar uma foto na hora que está despachando a Isso. mala, então. Até mesmo porque cada mala vai ter um peso diferente, né? No caso que aconteceu com as brasileiras, como houve uma troca, com certeza houve uma mudança de peso de uma mala para outra, né? E caso tenha que remarcar, né, a sua viagem, que o consumidor entre em contato imediatamente com a companhia aérea, busque o seu agente de viagem, porque quanto mais antecedência, melhor vai ser para o consumidor. Perfeito, doutor Álvaro, muito obrigado pela sua vinda aqui, volte mais vezes. De nada, obrigado, estamos sempre à disposição. Aí, gente, depois dessa enxurrada de dicas, viu? Você pode ter certeza que a sua viagem, o seu pagamento aí da passagem aérea, os seus direitos como cliente, como consumidor estão garantidos. Qualquer dúvida você pode procurar, inclusive, a OAB Acre, que tem essa comissão, que o doutor Álvaro é presidente, a Comissão de Defesa do Consumidor, e também esclarecer outras dúvidas. Eu vou deixar aqui o Instagram, né, para que você possa também entrar em contato e, se tiver alguma dúvida com relação a isso, você possa aí ter as suas dúvidas totalmente sanadas. E eu quero desejar para você uma boa viagem, né? Se você tiver aí viagens planejadas, uma boa viagem para você, sem problemas, sem dor de cabeça. Vai, curte aqui esse vídeo, compartilha, deixa aquele likezinho muito bom pra gente, e eu quero convidar para a próxima semana você já ficar antenado, porque semana que vem mais um bate-papo muito especial aqui no agazeta.net. Combinado? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.